Sobre urbanização brasileira e os problemas urbanos que nós vivenciamos nas nossas cidades, ok? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, alguns conceitos básicos envolvendo urbanização. Quando a gente fala cidade, é área urbana, tá, gente? Quando a gente fala urbanização, é o crescimento, surgimento de cidades. É importante que a gente entenda esses termos para que quando vai ficando mais complexo o tema, né, você já saber ali internamente o que são esses termos, tá? Quando eu falo município, é uma unidade administrativa, tá? Que tem uma prefeitura para administrar esse município, essa área, tá? E nela pode ter tanto áreas rurais quanto áreas urbanas, tá? Depende muito. Tem município que você já não tem mais áreas rurais, é quase tudo urbano, tá? É o completamente urbano. Alguns você vai encontrar áreas rurais e áreas urbanas, beleza? E quando a gente fala urbano, urbano vem do latim urbanus, que é aquele que vive na cidade, relativo à cidade, tá? Alguns conceitos básicos quando a gente fala de urbanização brasileira, vocês precisam saber. Vocês estão vendo aí o mapinha do município de Veranópolis, que é um município que está no estado do Rio Grande do Sul. E vocês vão perceber que aqui, ó, esse limite demarcado, tá, é um município. Tem uma prefeitura para administrar esse município, né, com seus vereadores. O que vocês estão vendo em laranja é a área urbana desse município, que a gente chama de cidade. E o que está em volta, possivelmente, outros distritos que podem até ter ali pequenas áreas urbanas ou mais áreas rurais e vegetadas, tá? Ok? Então a cidade é a área urbana de um município, tá? E no município você pode ter áreas urbanas e rurais. Apesar que há municípios que a área urbana já tomou conta basicamente de tudo, tá? Por isso que às vezes a pessoa até acaba utilizando cidade e município como se fossem sinônimos, tá? Bom, já que a gente está falando de urbanização brasileira, a gente tem que entender o seguinte, que existiam cidades no Brasil colônia, tá? No Brasil colonial você tinha cidade, tá? Áreas urbanas. A primeira cidade que a gente pode dizer aí no Brasil é São Vicente, século XVI. Ela surge ali em 1532, né? Tá até um textinho aí, no dia 22 de janeiro de 1532, a expedição chegou a uma ilha, que era conhecida como Guaió, a qual foi dado o nome do santo do dia, que era São Vicente, fundando assim a primeira colônia, né? O primeiro núcleo urbano brasileiro, que é chamada de São Vicente, a cidade que existe até hoje no litoral de São Paulo, tá? As cidades coloniais, elas tinham algumas características específicas, eram pouco numerosas e isoladas umas das outras. Até porque no Brasil era basicamente assim, as regiões, elas não eram muito conectadas. As capitanias em si não tinha muita conexão. A gente chama até de ilhas produtivas, né? Cada região ali, cada porção do território brasileiro produzia determinado tipo de produto, seja cana-de-açúcar ou ali focando na pecuária, e mandava para Portugal, tá? Então era um Brasil que a gente chama de Brasil arquipélago, né? Um Brasil que não tinha regiões conectadas por estradas, tá? Por ferrovias, as ferrovias vão aparecer depois. Então as cidades eram muito isoladas umas das outras, tá? E vocês vão perceber que essa população vai estar mais no litoral. Ok? Mas são cidades com vários problemas de saneamento básico, péssimas condições higiênicas, epidemias constantes. E elas tinham um papel político-administrativo muito importante, seja cobrando os impostos, entrada e saída de mercadorias, até porque esses primeiros núcleos urbanos vão estar mais no litoral, armazenando produtos e também serviam como uma defesa militar, tá? Então as cidades eram um ponto de escoamento dessa matéria-prima que ia para Portugal. Tá? Vocês vão perceber que esses principais núcleos urbanos estavam mais no litoral. São Vicente, Recife, Salvador, Rio de Janeiro. Tá? Outros núcleos urbanos começam a surgir mais para o interior. Ouro Preto, Diamantina, Tiradentes, por conta da mineração no século XVIII. Aqui algumas imagens mostrando Salvador, Recife, né? E aí, uma parte importante. Vocês vão perceber que o Brasil fica mais urbanizado quando a gente começa a se industrializar. Então a urbanização está intimamente ligada ao nosso processo de industrialização. Então as cidades surgem e crescem porque elas estão ali, nesse momento, inseridas fábricas e serviços. Então muitos núcleos urbanos vão surgindo, né, e vão aparecendo mais na história do Brasil por conta da industrialização. Tá? O Brasil vai ficando mais urbano após começar a se industrializar.
entre os anos 40 e 50. E vai virar totalmente urbano, isso é, quando eu falo totalmente, isso é boa parte da sua população vai estar no meio urbano a partir dos anos 60 e 70, tá? Olha lá, ó. Em 1940 o Brasil era predominantemente rural, com cerca de 69% da população no campo. Em 70 o cenário se inverteu. 56% dos brasileiros já passavam a morar em cidades. Então olha como mudou esse processo. Até porque é nesse período, 40, 70, que a gente está se industrializando. Tá? E essas indústrias vão estar onde? Mais nas áreas urbanas, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? E aí sem contar outros serviços, como o comércio, né? Nessas cidades, muitas delas já existentes no Brasil. A gente vai ter um êxodo rural muito grande no período JK. Quando Juscelino Kubitschek está no poder, de 1956 a 61, a gente tem um intenso êxodo rural, principalmente do Nordeste para o Sudeste. Tá? Hoje, mais de 85% da população vive em áreas urbanas. E essa parte aqui vai fazer essa ligação urbanização e industrialização, ok? No Sudeste, vocês vão ver que aqui é o início da nossa industrialização. A gente vai concentrar mais população aqui, até porque essas pessoas vão procurar o Sudeste para poder ir atrás de emprego, atrás de renda. E é onde vão estar concentradas essas fábricas. Outra coisa, a urbanização vai ser acelerada. Então vocês vão perceber, São Paulo, Rio de Janeiro, os municípios em volta, né, tiveram um crescimento acelerado e sem muito planejamento urbano. Nos anos 50, a gente vai ter um grande êxodo rural para o Sudeste. Temos que lembrar que aqui nesse mesmo período que a gente tem um processo de mecanização do campo, a Revolução Verde. Então essas pessoas vão saindo do campo para buscar emprego e renda aonde? Nas cidades. Sem contar o histórico de concentração de terra, que é muito grande na história do Brasil. Então muita gente nunca teve acesso à terra e a cidade era a única opção. Bom, as indústrias estrangeiras já vão chegar mais no Brasil no período JK, já nos anos 50, ali, né? Em 1956, para ser preciso, quando o JK entra no poder, a gente tem um processo das multinacionais chegando aqui. Elas vão se alocar mais no Sudeste, até porque você já tinha um mercado consumidor presente ali e mão de obra também chegando, tá? E o Brasil se torna urbano industrial já ali nos anos 70. No Centro-Oeste, a urbanização se deu muito por conta da mudança da capital. Ainda mais quando Brasília foi construído, no período JK, a gente vai ter surgimento de outros núcleos urbanos de outras cidades próximas, como Taguatinga, Sobradinho, Gama, ali no Distrito Federal. No Sul, a urbanização foi um pouco mais lenta, até porque boa parte dessas famílias que viviam ali nas áreas rurais, elas vão continuar se alocando nas áreas rurais, principalmente a agricultura familiar. Muitos eram migrantes europeus ou descendentes de europeus e vão ficar mais nas áreas rurais. Então foi um processo de urbanização mais lento. Sem contar que, se a gente for pegar nos 60 e 70, a gente tem uma migração também de sulistas para o Centro-Oeste. A soja ela começa a sair do sul e vai para o Centro-Oeste. Beleza? Então isso é importante dizer que o processo de urbanização no sul foi mais lento porque a população rural ela vai se manter muito no meio rural, principalmente a agricultura familiar. Tá? Muitos ganharam terras lá no século XIX, né? E tudo mais, muitos europeus chegando no sul do Brasil e vão se alocar mais ali. Sem contar que, com o passar do tempo, se a gente for pegar nos 60 e 70 do século passado, muitos desses sulistas também vão para o Centro-Oeste, tá? Atrás de terras mais baratas, a soja começa a pegar no Centro-Oeste, então você tem uma migração também para essa região. Então, as cidades ali no sul do Brasil, elas não sofreram um processo de urbanização acelerada. Então, as cidades tiveram mais tempo para se planejar. E tem uma outra coisa, a influência da arquitetura alemã, italiana, né? Você percebe isso muitas vezes no próprio planejamento dessa cidade. Norte e Nordeste são regiões que a sua urbanização vai se consolidar um pouco depois, nos anos 70 e 80. Até porque, ainda mais pensando no Nordeste, muitas pessoas vão estar saindo do Nordeste procurando o Sudeste, tá? Procurando, né, emprego e renda. Onde está concentrado essas indústrias? No Sudeste. Então, a gente vai ter programas de industrialização no Norte, tá? A gente vai ter a construção da Zona Franca de Manaus, em 1967, que é o que vocês estão vendo aqui da imagem. Tá? É uma região hoje que existe até hoje, né? Na região ali em Manaus, no Amazonas. E ela vai ser importante até para frear um pouco o êxodo rural que se tinha dessa região do Norte para o Sudeste também, né? E, de certa forma, a criação da SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, em 59, tá?
é um programa ali, ainda mais que o Juscelino Kubitschek estava no poder na época, é um programa para a industrialização do Nordeste. Então, tanto a criação da Sudene quanto da Zona Franca de Manaus no Norte vão ser importantes até mesmo para que a população dessas duas regiões fiquem lá. Fiquem lá e comecem, né, a procurar emprego e renda nessas regiões. Isso dá uma freada no êxodo rural para o Sudeste. Tá? E aí você tem uma consolidação de uma urbanização nessas duas regiões. Bom, metropolização, conurbação e regiões metropolitanas. O que é isso? A gente tem o seguinte, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né, cidades essas que vão receber muita gente, ainda mais a São Paulo e Rio de Janeiro, que a nossa industrialização ela começa no Sudeste. Tá? Então são duas cidades que vão receber muita gente, porque a industrialização pioneira ela está aqui. Boa parte dessa galera está vindo do Norte e do Nordeste. A gente vai pegar São Paulo e Rio de Janeiro, elas vão se transformar em metrópoles, grandes cidades. Né? As metrópoles são cidades com grande influência econômica e política sobre outras cidades, porque nelas estão concentradas muitas atividades econômicas. Essas cidades elas vão começar a se expandir verticalmente, com muitos prédios, e horizontalmente, para os lados, gerando um processo que a gente chama de conurbação. A conurbação, que vocês estão vendo aqui, ó, ela acontecer, são quando áreas urbanas dos municípios se encontram. Para você que não entendeu, é o seguinte, vocês estão vendo aqui a região metropolitana do Rio de Janeiro, beleza? Com seus municípios, com suas prefeituras. O que vocês estão vendo em amarelo são as áreas urbanas desses municípios. E vocês estão vendo que elas estão se encontrando, não estão se encontrando? É um processo de conurbação. Isso é muito comum nas áreas metropolitanas, nas regiões metropolitanas. Tá? Nas regiões metropolitanas, geralmente você vai ter uma metrópole, que pode ser uma capital ou não, tá? Que ali vai concentrar atividades econômicas, indústrias, serviços e tudo mais. Tá? Nesse caso aqui, a metrópole é o Rio de Janeiro, que é uma metrópole nacional. Ela influencia para além dessa região que vocês estão vendo. Ela não influencia só a sua região metropolitana, ela influencia todo o território nacional. Por isso que o Rio de Janeiro é uma metrópole nacional. No caso de São Paulo, tá? Ela é uma grande metrópole nacional, porque ela influencia até mais do que o Rio de Janeiro. Né? Aqui tem muitas atividades econômicas concentradas aqui. Indústrias, serviços, alta gastronomia, a sede da Bolsa de Valores está lá, da B3. Aqui tem muitas atividades econômicas. Então ela é uma grande metrópole nacional. As cidades têm hierarquias, nós precisamos saber disso. Tá? Então, o processo de conurbação, que é quando as áreas urbanas dos municípios elas vão se encontrando, é muito comum nas regiões metropolitanas. Quem mora nos limites desses municípios até fica confuso, né? Se já saiu de um município, se já chegou em outro, né? Porque são áreas urbanas juntas. Então gera essa certa confusão, tá? Beleza? Então, ó, vocês estão vendo aqui, ó, área urbana A, área urbana B. Elas vão se encontrando, gerando um processo de conurbação, tá? Vamos dizer que essa área urbana A é de um município, essa área urbana B é de um outro município, tá? E elas foram se encontrando. É o que vai acontecer nas regiões metropolitanas, porque as pessoas vão chegando nesses municípios aqui. E essa área urbana vai se expandindo. Vai se expandindo. Essas cidades vão crescer verticalmente e vai crescer para os lados. Tá? Aqui também vocês estão vendo, ó, a região metropolitana de São Paulo, a capital do estado, né? São Paulo, tem o mesmo nome do estado. E aqui vocês estão vendo essa mancha urbana enorme. Tá vendo? Isso é um processo de conurbação. Eu tiro os limites dos municípios, você fica até confuso, né? Você acha que tudo aqui é a cidade de São Paulo. E não é, você tem outros municípios com suas prefeituras. Tá? Só que a conurbação aqui foi muito grande. Muita gente foi se alocando nessa porção do território. Para você ter uma ideia, São Paulo tem 15 milhões de pessoas. A sua região metropolitana, juntando tudo, passa de 20 milhões. Então, dos 213 que a gente tem no Brasil, 20 milhões são nessa porção aqui. Tá? Beleza? Vamos ver se vocês conseguem matar essa questão aí, ó. A conurbação é um processo típico de regiões altamente urbanizadas, marcado pelo quê? Letra C, né? Junção da mancha urbana de duas ou mais cidades. Crescimento das cidades médias. Aliás, o que vocês estão vendo aqui já passou de ser uma cidade média, agora é uma metrópole. Campinas é uma cidade no interior que virou uma metrópole, tá? Ela já foi uma cidade média.
A gente está tendo crescimento de várias cidades médias aí. São cidades que vão de 100 a 700 mil habitantes, tá? E que podem até com o tempo virar uma metrópole, uma grande cidade, tá? Mas por que está tendo um crescimento das chamadas cidades médias? A gente está tendo um processo que a gente chama de desmetropolização. As pessoas estão saindo das regiões metropolitanas, das metrópoles, por conta de violência, engarrafamento, terrenos caros nas grandes metrópoles, tá? As indústrias estão saindo dessas grandes cidades e as pessoas também acabam procurando, assim como as fábricas e os serviços, essas cidades pequenas e cidades médias. Algumas até se transformando em metrópoles, que é o caso de Campinas, tá? Então, uma parte importante desse capítulo é falar do crescimento das chamadas cidades médias. Está acontecendo no Brasil um processo de desmetropolização. Isso é, as pessoas e os serviços, as fábricas, estão saindo das grandes metrópoles e das suas regiões metropolitanas e procurando cidades pequenas e cidades médias. Ok, por que isso está acontecendo? Tá? Primeiro, a questão da violência nas grandes cidades. Segundo, a logística muito ruim gera engarrafamentos que atrapalha o escoamento de mercadorias. Terrenos caros nas grandes metrópoles, tá? Que às vezes é melhor você colocar a sua fábrica numa cidade pequena ou na cidade média, tá? Às vezes a mão de obra é mais barata nas cidades pequenas e cidades médias. Você recebe mais isenção fiscal, paga poucos impostos. E aí gera uma coisa chamada guerra dos lugares, ou guerra fiscal, né? Vários municípios aí, né, cidades pequenas ou até cidades médias, que vão estar disputando entre elas para chamar essas empresas para esses lugares. E aí, claro, as pessoas estão indo para lá, as fábricas estão indo para lá, os serviços estão indo para essas cidades pequenas e médias, tá? Começa a ocorrer um processo de desmetropolização, essa saída das pessoas, dos serviços das grandes metrópoles para essas cidades pequenas e médias. E aí gera um crescimento das chamadas cidades médias. Vai aumentar a população de 100 a 700 mil pessoas, algumas se transformando em metrópoles, tá? No caso de Campinas, ela virou uma metrópole, tá? Ela deixou de ser uma cidade média, hoje tem mais de 1 milhão de pessoas. Então ela já é uma metrópole. É uma das poucas metrópoles, se não a única do Brasil, que não é uma capital. Porque vocês vão perceber que a maioria das metrópoles são capitais, tá? Mas Campinas acaba sendo aí, né, uma metrópole que no interior de São Paulo, isso aqui é no interior de São Paulo, tá? E que não é uma capital. Capital, a gente sabe, do estado de São Paulo é a cidade de São Paulo. E a gente está no processo de formação de megalópole. Presta atenção nisso aqui. Vocês estão vendo na imagem tanto a região metropolitana aqui, ó, do Rio de Janeiro e a sua capital, e a região metropolitana de São Paulo e a capital do estado de São Paulo, que é São Paulo. Beleza? Aqui vocês estão vendo a Via Dutra, que faz a ligação entre Rio e São Paulo. Então quem vai para São Paulo possivelmente vai ter que pegar a Via Dutra. O que seria uma megalópole, gente? Presta atenção. A gente não tem uma megalópole no Brasil, ela está em formação, até mesmo na América Latina. Megalópolis são metrópoles, tá, que estão se conurbando, estão indo uma de encontro à outra, tá? Por exemplo, vamos voltar aqui, ó, para quem está perdidaço. Vocês estão vendo aqui, ó, a metrópole, a capital do nosso estado, Rio de Janeiro. Olha a sua área urbana, como ela está se expandindo, tá? E aqui, uma metrópole, São Paulo, tá vendo? Com os seus municípios, sua região metropolitana. Olha a mancha urbana que vocês estão vendo. Ela se expande, ela vai se expandindo. E aí quando você olha para cá, ó, vocês vão ter vários municípios aqui, ó, próximo à Via Dutra, que tem áreas urbanas. Então é como se essas metrópoles estivessem se conurbando, indo de encontro a outra, porque foi surgindo vários núcleos urbanos próximo à Via Dutra. O município de Cruzeiro, Lorena, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, São José dos Campos, com seus núcleos urbanos que vão crescendo, as pessoas vão morando nessas cidades. São cidades industrializadas, que têm atividades econômicas. E aí começa a gerar um processo de megalópole. São áreas que estão se conurbando, são metrópoles que estão se conurbando, formando uma megalópole. Presta atenção aqui, ó. 25% da população nacional está aqui. 25% da população nacional está só na parte desse território. 60% da nossa produção industrial está aqui. Aqui tem muitas fábricas próximo à Via Dutra. Muitas. Tá? Só que por que está uma megalópole ainda em formação? Presta atenção. A gente só tem a Via Dutra interligando. A gente precisa de mais vias ligando, né, fazendo uma ligação direta Rio-São Paulo. A ponte aérea não é tão barata assim.
Por mais que o fluxo é intenso, não dá para fazer Rio-São Paulo direto, né, com o tempo todo por conta de custos da aviação aérea, tá? É muito caro. A gente não tem um trem ou um trem-bala interligando Rio-São Paulo, até mesmo para que as pessoas possam morar no Rio e trabalhar em São Paulo, fazer 1 hora de trem-bala. A gente não tem. A gente tinha um trem de prata no final dos anos 90 para interligar as duas cidades. Não existe mais. Tá? Então isso dificulta a formação de uma megalópole. Beleza? E é importante falar, as cidades modernas têm hierarquias? Sim. Algumas cidades têm mais serviços, têm mais fábricas, têm mais infraestrutura de transporte do que outras. Então as cidades têm uma hierarquia. Só que essa hierarquia ela vem mudando, tá? Antes o esquema clássico era esse. Uma metrópole nacional, as metrópoles regionais e as outras hierarquias. Hoje a hierarquia é essa. Mas por que ela está assim? Porque essas metrópoles, essas outras hierarquias que vocês estão vendo aqui, começaram a ter acesso a serviços que antes você só encontrava na metrópole nacional. Entende? Então, às vezes, o cara que mora numa metrópole regional, ele já consegue ter acesso a um hospital, que antes ele tinha que ir lá para a metrópole nacional, ou acesso a determinados serviços mais especializados na saúde, ou até acesso ao lazer. Então, antes o esquema que era o seguinte, às vezes o cara morava numa cidade que está numa hierarquia mais abaixo, ele tinha que se deslocar para uma cidade grande, uma metrópole nacional, uma metrópole regional, que é onde você vai concentrar mais serviços. Agora isso vem mudando, né? Esse cara que mora numa cidade pequena, numa cidade média, que está numa hierarquia mais abaixo, né? Ele vai poder encontrar determinados serviços que antes ele não encontrava. Acesso ao lazer, a um hospital, né? A uma escola técnica, uma universidade, né? A um serviço mais especializado ali na área da saúde. Que às vezes o cara tem uma doença, a gente tinha que tratar essa doença numa outra cidade que só na outra cidade tinha o acesso ao tratamento. Isso acontece até hoje, tá? Você tem muitas vans de vários municípios aqui perto do Rio de Janeiro que vêm para cá, para nossa cidade, porque a pessoa não consegue tratamento na cidade dela, vem para a metrópole nacional. Tá? Isso acontece. Na antiga hierarquia era assim, uma forte centralização das atividades nas metrópoles nacionais. Aí você tem um fluxo migratório intenso. Você encontrava serviços especializados como universidades, escolas técnicas, indústrias, sedes de empresas e até hospitais de alta complexidade, alta gastronomia e shoppings. Você ainda encontra isso nas metrópoles nacionais. Só que isso vem mudando. Esses serviços começam a aparecer também nas cidades pequenas e nas cidades médias. Tá? Já começa a aparecer, ou já tem. Tá? Beleza? Existem aí, olha os níveis hierárquicos. Preste atenção nessa parte aqui, que tem aí questões que sempre falam dessas hierarquias, tá? Olha aí, grande metrópole nacional. Existe apenas uma cidade que se encaixa nos requisitos dessa categoria, que é a cidade de São Paulo. A metrópole nacional a gente tem duas, Rio de Janeiro e Brasília. São cidades consideradas metrópole nacional pelo IBGE. As metrópoles regionais são grandes centros urbanos que vão exercer uma influência política, econômica no seu estado e na sua região metropolitana, tá? Beleza? Como Belo Horizonte, ela vai ser uma metrópole regional. Ela vai influenciar a sua região metropolitana e todo o estado de Minas Gerais. Então as pessoas vão procurar Belo Horizonte. Ainda mais quem mora no estado de Minas. Tá? No caso de Recife, Natal, Manaus, Porto Alegre, vai perceber que a maioria das capitais brasileiras são metrópoles regionais. Tirando o caso de Rio de Janeiro e São Paulo, que são metrópoles nacionais. No caso de São Paulo, é uma grande metrópole nacional. Tá? Então, olha lá, a hierarquia ela está mudando. Sim, pequenas e médias cidades começaram a ter acesso à saúde com serviços especializados para tratar algumas doenças, aparecendo mais fábricas e empresas, presença de universidades, e aí estão ficando menos dependentes das metrópoles nacionais. Tá? E existe uma rede urbana, tá? Uma rede urbana entre as cidades, uma ligação entre as cidades. Há um fluxo de pessoas, de mercadorias e de comunicação entre as cidades. Tá? Então, quando a gente fala uma rede urbana, é esse fluxo, é essa ligação entre as cidades. Através das estradas, da comunicação, nas estradas passando essas pessoas, as mercadorias. Tá? Algo que antes no Brasil, ainda mais pensando no Brasil colônia, Brasil império, era um Brasil arquipélago, com suas ilhas produtivas. Era difícil ter essas interligações entre as cidades.
Entende? Quando a gente pensa lá, pega Brasil Colônia, pensa Brasil Império, você vai perceber que várias regiões do Brasil elas não eram interligadas. Elas produziam um determinado tipo de produto, seja cana-de-açúcar, seja a criação de animais, seja qual for essa atividade, ela acontecia e era exportado. Essa rede urbana ela começa a ficar mais complexa quando a gente começa a se industrializar. Tá? Olha aqui, por exemplo, ó, Fortaleza, capital do estado do Ceará. Ela vai influenciar várias cidades próximas. É a sua rede de influência. Tá? Olha aqui, Porto Alegre, influenciando não só a sua região metropolitana, mas quase todo o estado. Há uma rede urbana interligada entre elas, principalmente entre as estradas, né? Atraindo também pessoas para essas grandes cidades, né? Aí um fluxo de mercadorias, de pessoas. Isso é uma rede urbana. É uma ligação entre cidades através dos fluxos de pessoas, mercadorias e comunicação. E aí vocês vão perceber que as capitais, as metrópoles regionais, elas vão ter grande influência sobre cidades pequenas e médias, né? E para a gente encerrar, a gente tem vários problemas urbanos nas nossas cidades. Vários, que a gente vivencia, né? A gente teve uma urbanização muito acelerada. Nossas cidades cresceram de uma forma muito rápida, principalmente as grandes cidades. E sem planejamento. Isso vai gerar muitos problemas, tá? Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, a nossa industrialização ela foi muito concentrada em São Paulo e Rio de Janeiro, então as pessoas vão acabar vindo muito para São Paulo e Rio de Janeiro, são cidades que vão crescer muito sem um planejamento, tá? Essas pessoas que acabam vindo, elas não conseguiam viver nessas áreas centrais, porque muitas vezes, nas áreas centrais dessas cidades, que muitas vezes não conseguiam emprego nem renda suficiente para viver nas áreas centrais, elas começam a ocupar as áreas periféricas dessas cidades, tá? Só que as áreas periféricas, muitas das vezes, essas pessoas não vão receber um acesso a um saneamento básico digno, a um transporte de qualidade, a um lazer, a uma educação, né? São impactados pela violência. Porque a gente tem que pensar o seguinte, as cidades, elas acabam sendo mercadorias. E se aquela área não é valorizada, ninguém vai querer investir ali. Tem isso, né? Então essas pessoas que estão vindo, vamos pegar o Rio de Janeiro? Vamos pegar a nossa vivência para ficar mais fácil, né? Você já tinha mão de obra aqui, mercado consumidor aqui. Rio de Janeiro sempre foi uma cidade muito importante economicamente para o Brasil, tá? Foi capital por muito tempo, então você já tinha atividades econômicas aqui desde o período colonial e no Brasil Império, tá? E como você já tinha mão de obra, já tinha mercado consumidor e você já tinha uma certa infraestrutura, as fábricas vão querer ficar aqui. A mesma coisa São Paulo. São Paulo, por que começa em São Paulo? Por conta da infraestrutura que o café deixou. Ferrovias, bancos, estradas. Então as fábricas elas vão ficar ali. Já tinha mão de obra, mercado consumidor, mão de obra vindo das fazendas, né? Os italianos, os alemães, mão de obra que tinha sido escravizada, população negra, que também queria se inserir no mercado de trabalho, né? Então, de certa forma, você já tinha mercado de consumidor e mão de obra. Então as fábricas vão querer estar aqui. É assim como no Rio de Janeiro. Já eram cidades já importantes até antes mesmo da nossa industrialização, pô. Só que aí vai chegando mais gente. Essas áreas urbanas vão crescendo. Para cima e para os lados. As pessoas mais pobres que não conseguem renda e emprego, elas vão para as áreas periféricas, para as encostas. Vai para onde dá. E aí são áreas que o saneamento básico chega depois, e às vezes precário, que o transporte chega depois, com muita qualidade, que o lazer chega depois. Certo? Então as áreas periféricas vão perceber que o acesso é mais limitado. Às vezes o cara até tem. Outros não têm mesmo acesso. Tá? E aí gera um processo que a gente chama de macrocefalia urbana. Porque você concentrou serviços em cidades específicas, não planejou essa cidade, gerou um inchaço populacional. Todo mundo que estava vindo também não conseguiu emprego nas áreas periféricas ou nas áreas centrais. Vai trabalhar com o que dá, né? E se vira.
Não conseguiu viver nas áreas centrais porque é muito caro, nas áreas centrais da cidade. A área periférica encosta, né? Então tem isso. E tem uma outra coisa que vem acontecendo nas cidades, ainda mais por conta da violência, que vem aumentando muito. Essa violência aumentou nas grandes cidades, gerando um processo de autossegregação, crescimento de condomínios. Tem isso também, o cara se proteger. A gente chama isso de autossegregação. Tá? E uma outra coisa que vem acontecendo nas grandes cidades é a gentrificação. Determinadas áreas da cidade começam a ficar muito caras e o mais pobre não consegue mais viver ali. Porque começou a construir condomínio, começou a construir shopping, áreas de lazer, né? E aí tudo começa a ficar muito caro. O transporte melhorou naquela região. Então expulsa o pobre mais ainda para as áreas periféricas. E tem uma outra coisa que acontece, que faz com que o cara que é mais pobre, ele não consiga viver nas áreas centrais, nas áreas onde tem mais infraestrutura. É a especulação imobiliária. É o cara que tem lá um prédio vazio e ele não faz nada com aquele prédio, fica lá vazio. Isso acontece no centro do Rio, centro de São Paulo, nas grandes metrópoles regionais e nacionais. O cara tem lá o dono de um prédio e ele não bota para vender, não faz nada. Esse prédio podia ter sido utilizado para moradias. Ah, mas ele é o dono, ele pode fazer o que quiser. É, mas a propriedade dele tem que ter função social. Tem que servir para alguma coisa. Se não está servindo para alguma coisa, o Estado pode tomar. E aí fazer que aquela moradia sirva para alguma coisa. Entende? Então, e essas coisas aqui vão empurrando mais o cara para a área periférica, a gentrificação. Determinadas áreas da cidade começam a ficar mais caras. Né? O centro do Rio acontece isso, na zona portuária. E aí, quem sabe ali, as pessoas que vivem na Gamboa e na Saúde, elas acabarem sendo levadas para outro lugar. Porque ela vai começar a encarecer muito, né? Os moradores, né, reclamando talvez da violência da região. E começam a botar abaixo. E aí? Né? Uma outra coisa que acontece também nos grandes centros das grandes cidades é a especulação imobiliária. Um monte de prédio vazio que poderia estar sendo utilizado para habitação. E não está sendo utilizado. E aí o cara não consegue alugar ali porque o prédio está vazio, podia estar morando mais perto do trabalho. Ele vai para as áreas periféricas. Certo? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem com os colegas de vocês, tá? Sobre aí o tema urbanização brasileira e os problemas urbanos.